que eu vou falar sobre como lidar com a culpa. Deixa eu voltar aqui. Gente, olha só. Vocês sabiam que 96% das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez no dia? 96%. É um número muito alto, não é verdade? E o que eu quero dizer é que quando a gente... Só um minutinho. Quando nós trazemos a responsabilidade, o peso das nossas atividades para nós, isso faz com que a gente mude a nossa química. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, eu fiz algumas anotações e eu quero que vocês estejam atentos aí ao que eu vou estar passando para vocês, tá? E para que vocês possam estar atentos, eu quero fazer um acordo com vocês, ok? Então olha só, eu quero que todo mundo agora, nesse momento, repita exatamente o que eu vou falar aqui, tá? Então vamos lá. Coloquei até anotado aqui para vocês, para a gente firmar esse compromisso. Então, eu, Shirley Caminha, no caso você vai falar o seu nome, eu, Shirley Caminha, me comprometo a me entregar de corpo, mente e alma a essa live. Deixando todas as interferências externas, como barulhos, preocupações, agendamento de atividades para amanhã e tudo aquilo que pode tirar o meu foco do aprendizado desse momento. Eu estou comprometida a estar totalmente presente no aqui e agora. E tudo aquilo que não fizer sentido para mim será colocado nas nuvens até que se faça importante. Vocês sabem por que eu faço esse acordo? Porque o que eu vou trazer para vocês aqui pode de repente não fazer sentido nesse momento agora, mas amanhã pode fazer sentido. Dentro da empresa pode fazer sentido. Dentro do teu relacionamento com teu parceiro pode fazer sentido no dia de amanhã. Por isso a importância da gente fazer esse acordo. E você não tá, de repente, indo olhar o celular ou o WhatsApp, enfim, e perder o conteúdo do que eu tenho aqui para te entregar, tá bom? Então, acordo feito, deixa eu me organizar aqui. Acordo feito, vamos começar com o nosso tema. Olha só, qual é o grande problema que eu falei aqui inicialmente para vocês? A culpa. A culpa é o grande problema. E pesquisas mostram que mais de 96% das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez durante o dia. Antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu queria fazer algumas perguntas inteligentes, porque a pergunta faz com que nós possamos refletir. A pergunta faz com que a gente perceba se aquele assunto realmente ele é pertinente a nós, tá? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você se sente culpada quando pensa em se divertir? Ou o que vão pensar de você? Já se sentiu assim? Se você vai se divertir, o que as pessoas vão pensar de você? Como é que uma mãe, como é que uma serva de Deus, como é que uma empresária, uma profissional, enfim, vai dançar, cantar, pular? Tanto que eu comecei a live com música, dançando, me divertindo. Porque se tem uma coisa que eu amo fazer, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Compartilhar conhecimento com vocês. Porque quando a gente compartilha, isso não quer dizer que a gente partilha, que a gente só dá, mas a gente também recebe. Nós também somos abençoadas. Mas enfim, segunda pergunta que eu quero trazer para você.
Você se sente culpada por querer ter um tempinho a mais para você? Já se sentiu culpada por querer, de repente, ir a um shopping, bater um papo com uma amiga? Já se sentiu culpada porque você, numa sexta-feira, no final do dia, você queria ir ao salão de beleza, sabe? Mas aí a criançada estava toda em casa, o maridão também, e você terminou de trabalhar e você diz assim, não, eu vou deixar para amanhã, porque eu não mereço. Pelo menos hoje não, vou deixar para fazer isso amanhã. Tá todo mundo me esperando. Você já se sentiu culpada assim? Eu já me senti. Você se sente culpada por se emocionar? Por chorar? Por sorrir? Por dar gargalhada? Nós mulheres somos muito mais emocionais do que os homens, não é verdade? Nós temos uma sensibilidade a mais. E às vezes essa sensibilidade faz com que passamos fragilidade, mas na verdade nós não somos frágeis de forma alguma. Olha só, Noeli está dizendo que já se sentiu assim. Você já se sentiu culpada por precisar de ajuda? Olha só, eu muito cedo, eu fui mãe. Eu tinha apenas 15 anos de idade. E filha de pai militar, uma mãe prendas do lar, e onde meus irmãos são todos irmãos e eu sou filha única, né? O fato de ter que decidir, fazer e tomar a frente das coisas me fez buscar ter uma autonomia, uma autoridade, uma firmeza na minha forma de falar, de agir, de conduzir as coisas. E ser forte, na minha cabeça, era não pedir ajuda. Tá fazendo sentido para você? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você já se sentiu culpada até mesmo pela roupa que você vai usar? Sabe, tipo assim, será que condiz eu colocar essa roupa para ir para esse evento? Para ir para a igreja? Ou para ficar em casa? Será que eu tô certa colocando essa roupa ou não? Ou então colocar porque você gostou, você tá se sentindo bem, mas de repente quando você sai, você se sente culpada com o olhar das pessoas? Você se sente culpada por estar trabalhando demais e ter pouco tempo com seu parceiro ou até mesmo com seus filhos? Já se sentiu assim? Olha só, eu durante muito tempo me senti dessa forma. Como eu disse para vocês agora há pouco, eu fui mãe muito cedo, né? Eu fui mãe com apenas 15 anos. E a minha mãe, ela separou do meu pai e ela ficou sozinha no mundo, digamos assim. Meus irmãos casaram e logo foram para um outro estado, ter a vida deles. E quando eu me casei, a minha mãe morava comigo. Então, eu não só tinha a responsabilidade da casa, do casamento, mas como eu tinha responsabilidade com a minha mãe. Né? E isso me fez, durante muitos anos, né, ter um pensamento de eu não quero ser como ela, eu não quero passar pelo que ela passou. Porque a minha mãe, ela era uma pessoa, como eu disse, do lar, ela não se formou, ela não trabalhou naquela época. Há muitos anos atrás, o que acontecia? As mulheres, elas eram totalmente dependentes dos seus maridos. Não só financeiramente, mas também emocionalmente. E se tinha uma coisa que era muito claro para mim, é que eu não queria ser como ela foi. E não por nada, mas na verdade por ver ela ficar sozinha. Os filhos, eles crescem e eles vão embora. Eles tomam o rumo deles. E os pais, eles ficam.
E a minha mãe, ela abriu mão de muita coisa na vida dela para estar com os filhos. Então, essa imagem, para mim, era algo que me mostrava que eu precisava buscar mais além, ser diferente, buscar resultados relevantes. Resultados esses que me levariam a ter sucesso como mãe, como filha, como esposa. E aí, diante dessas perguntas que eu fiz para vocês, quando eu comecei a trabalhar, eu queria me destacar profissionalmente, para dar uma vida melhor para minha mãe. E aí foi quando eu me casei, engravidei, tive meu filho, minha filha, na verdade, minha primeira filha. E aí a responsabilidade, ela veio assim, sabe, como um avalanche, como uma turbulência. Nossa, agora eu sou mãe, eu também sou filha, eu também sou profissional e eu também sou estudante. Porque como eu era muito jovem, como eu acabei de falar, eu só tinha 15 anos, então eu ainda estudava, né? E fazer esse multipapéis, multitarefas, é algo que só nós mulheres entendemos e sabemos o quanto é desafiador. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão se percebendo aí? E aí, tive minha filha, mudei de cidade, entrei numa grande empresa e comecei a galgar cargos dentro dessa empresa. E trabalhando nessa multinacional, o que me aconteceu? Eu trabalhava muito, eu me dedicava muito para ter um padrão financeiro, para ter um status dentro da empresa, para me realizar profissionalmente, mas eu trazia comigo a culpa de não estar em tempo integral com meus filhos. Sabe quando você chega em casa e eles vêm te contar da festinha da escola? Ou quando, de repente, eles vêm contar que eles fizeram uma apresentação e a vovó estava presente, mas você não estava. E aí isso começou a me incomodar. E aí o que acontece? Deixa eu passar para vocês qual foi a minha percepção. Eu preciso me realizar tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Eu preciso me realizar dos dois lados. Eu preciso trazer esse equilíbrio emocional para mim, porque nós somos regidas por mente, corpo e espírito. Então, se eu estou muito bem profissionalmente, mas eu não estou bem na minha vida pessoal, na minha vida como mãe, ou até mesmo como filha, para aqueles que ainda não têm filhos, né? Isso começa a me trazer uma sensação de mal-estar. Olha, a Vanúbia está dizendo assim, nossa, para mim demais. E é exatamente por isso, Vanúbia, que eu decidi trazer esse tema aqui, porque eu conheço muito bem a dor da culpa. A dor da culpa faz com que nós estejamos no trabalho com a cabeça em casa. Muitas vezes deixamos um filho doente, com febre, ou de repente não podemos estar presente numa festinha do colégio, alguma coisa nesse sentido, e a gente está com a cabeça lá. E se a gente abre mão da nossa vida profissional, nós não nos sentimos felizes, nós nos sentimos frustradas. E por quê? Porque nós precisamos dessa realização. É importante para nós mulheres nos sentirmos úteis. E o que acontece com a grande maioria das mulheres? Elas se casam e elas passam a viver a vida do marido. Elas passam a viver a vida dos filhos. Às vezes, até algumas que elas trabalham com o próprio marido. Elas trabalham com eles dentro
da mesma empresa, ou então tem o seu negócio juntos. E o que é que acontece? Ela percebe que a vida passou, ou a vida está passando, e ela está ficando. Os filhos estão crescendo, os filhos, de repente, daqui a pouco, começam a namorar, depois noiva, casa, saem de casa, e ela vai ficando. E o marido, ele não para de viver a vida dele, ele não deixa de viver o cotidiano dele, né? O contexto do trabalho para viver a vida da esposa. Não, somos nós que fazemos isso. E por que que isso acontece? Da onde vem? Por que que nós nos sentimos assim? Olha só, esse sentimento de culpa a gente traz lá atrás da infância. Porque os nossos pais, eles nos ensinaram que para você ser uma boa menina, você tem que ser educada, você tem que compartilhar o seu brinquedo, você tem que dar para o outro, você tem que cuidar do seu irmãozinho mais novo, ou mesmo se você é a mais nova e teu irmão é mais velho, mas você é menina, você é doce, você é carinhosa, você deixa as coisas acontecerem para ele não ficar chateado, aborrecido, ou seja, você busca ser a menina dos olhos de ouro da sua mãe e do seu pai, a boa moça. E aí você vai criando um padrão. E qual é esse padrão? Viver em função de agradar as outras pessoas. É exatamente isso. Eu sei que você está aí pensando, refletindo, meu Deus, Shirley, então quer dizer que eu passei a minha vida toda ajudando outras pessoas, buscando fazer pelos outros. Isso tem a ver com a minha infância, tem a ver com a minha criação. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós mulheres fomos criadas para agradar as outras pessoas. Nós fomos criadas para fazer uma boa comida, para sentar, não como eu estava sentada, mas de perna cruzada, muito bem elegante. Não é verdade? Nós fomos criadas para isso. E aí, quando nós chegamos ao momento que nós estamos hoje, porque hoje a mulher, ela tem várias funções. Ela não só é a dona de casa, a mãe, a esposa, mas ela é a profissional. Ela é a mulher que quer ser e estar empoderada, quer ter sua autoestima elevada, quer se destacar perante a sociedade, quer se destacar perante o seu trabalho. Não é verdade? E aí, o que é que acontece? Você começa a trazer um peso, trazer responsabilidades que muitas vezes não são suas. Essa ferramenta que eu passei no início para vocês, que é o rastreador do tempo, ele é uma ferramenta fantástica que eu mostro exatamente a quantidade de atividades que você faz durante o dia que muitas vezes não somente são desnecessárias, mas são delegáveis. Em outras palavras, são funções que não são suas e você está absorvendo. Aí chega aquela amiga para você e diz assim, olha, e aí eu vou dizer um nome aqui, Sofia. Olha, Sofia, eu tô passando por um problema assim e eu tô precisando de ajuda. Aí você, além de estar já sobrecarregada de tantas funções, de tantas responsabilidades, você ainda vai ouvir a sua amiga em busca de ajudá-la. E nada contra. Não estou dizendo que isso é errado, não é isso. Mas eu estou querendo te mostrar como é da natureza feminina fazer isso. Vocês já observaram que os homens, eles não têm eles não trazem essa culpa para eles, porque eles são
eles foram condicionados, criados para resolver, para resoluções, para ser o provedor, para ser o mentor. E aí, eles não estão preparados para estar trazendo uma sobrecarga para eles. É tanto que, se você dá várias funções para um homem fazer, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: para, espera. Eu ouço muitas vezes isso do meu marido: calma, uma coisa de cada vez. Porque eles não foram condicionados a isso. Eles não foram preparados emocionalmente para isso. Tá fazendo sentido porque que... Oi, Raquel! Tá fazendo sentido porque que a gente traz uma culpa pra gente? Muito bom. E aí, deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui para vocês. Tem uma revista americana que ela colocou um artigo, e esse artigo ele fala que nós somos da geração GAT. O que é GAT? G-A-T. Ou seja, da geração das pessoas que se sentem culpadas o tempo todo. Shirley, eu nunca me percebi dessa forma, sentindo tanto essa culpa. E olha só, quando nós trazemos essa sobrecarga, essa responsabilidade muito grande sobre nós, esse peso sobre os nossos ombros, nós geramos um hormônio dentro de nós chamado cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando nós trazemos essa sobrecarga de responsabilidades que a gente acaba buscando para os nossos ombros, nós geramos esse hormônio dentro de nós. E o cortisol faz com que você não consiga dormir bem. Quem aqui percebeu que não está conseguindo dormir muito bem? Tá cheio de cortisol, né, Mila? É, exatamente isso. Então a gente busca o cortisol, o que é que ele causa dentro do nosso organismo? A gente diminui a qualidade do nosso sono. Com isso, a gente também não consegue se alimentar bem. Quem aqui não já se pegou passando o dia todo fazendo a dieta do cachorro? Quem é que conhece a dieta do cachorro? A dieta do cachorro é aquela que você come uma vez no dia. Você almoça ou então de repente toma um bom café da manhã e aí você começa a fazer as atividades do dia e parece que você está você parece que você é um bombeiro, sabe? Você começa a apagar os incêndios e acontece uma coisa na empresa e você vai lá e apaga aquele incêndio. De repente, na escola do seu filho te chamou e você vai lá e apaga outro incêndio. E daqui a pouco é a secretária que precisa que você resolva alguma coisa e você vai lá e apaga. Ou seja, você está apagando incêndio o tempo todo. E aí você fica o tempo todo correndo para um lado e correndo para o outro. E quando você finaliza o dia, você passou o dia todo resolvendo 1000 coisas e a sensação é que você não resolveu nada. Já se sentiu assim? Eu, por várias vezes, me senti assim. Por várias vezes eu me senti como, sabe quando você está numa areia movediça? Já assistiram um filme de areia movediça? Que você vai afundando e parece, quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. Eu já me senti assim. Um tempo atrás, para quem não conhece a minha história, eu sou mãe de 5 filhos, né? E cada um tem uma personalidade diferente. Imagina aí. Eu lembro agora que quando a gente ia comprar material escolar, era uma farra, né? Porque quando a gente chegava na loja, lá na livraria, né, para comprar os livros e tudo mais, aí a gente falava assim, olha, eu quero da 1ª à 5ª série. E as pessoas perguntavam assim, a senhora quer da 1ª e 5ª série? Não, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série. Era uma escadinha. E aí eu precisava me dividir na executiva de uma multinacional e que liderava
uma empresa, né, um departamento, na verdade, que ia de Manaus a Goiânia, ou seja, eu liderava 7 estados, mas eu era mãe de 5 filhos e eu também era esposa e eu também tinha minha vida pessoal e gostava de praticar minha atividade física, o meu esporte. Então imagina a quantidade de coisas que tinha aí. E é por isso que eu me tornei uma especialista em comportamento, em mudança comportamental, porque isso me fez buscar ser uma especialista em gestão do tempo, em saber dividir muito bem o meu tempo, o tempo que eu preciso estar com meus filhos, o tempo que eu preciso estar imersa nos meus projetos dentro da empresa, o tempo que eu preciso estar com o meu marido. A grande, vamos dizer assim, a grande sacada que veio para mim, o entendimento do porquê que eu trazia tanto esse sentimento de culpa, foi entender os meus valores, sabe? Entender que os meus valores espirituais, os meus valores familiares, tudo isso foi que me fez ser essa pessoa de buscar uma responsabilidade que não era minha, de buscar estar à frente de tudo e ser essa pessoa firme e ser essa pessoa que consegue resolver a vida de tudo, ou melhor, resolver a vida de todos e se deixando sempre por último. Esses valores. E aí você pode estar me perguntando assim, Shirley, mas tá, eu entendi, eu me identifiquei com essa história. Eu vejo que eu trago esse sentimento de culpa, sabe? Eu me sinto muitas vezes uma pessoa que está no trabalho, mas com o sentimento de culpa de não estar vivendo a maternidade. Ou às vezes eu abri mão de tudo para viver essa maternidade e não estou vivendo a minha plenitude como profissional, sabe, dentro da minha carreira. Tudo na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, tudo. E até mesmo a culpa. A culpa, ela nos faz perceber que estamos tendo um comportamento não adequado, um comportamento não ideal, sabe? A culpa nos faz perceber que as situações estão nos trazendo um sentimento de frustração. E uma pessoa frustrada, ela consegue ser realizada? Profissionalmente? Na vida pessoal? Como mãe? Como esposa? Óbvio. Claro que não. Não é verdade? Porque a frustração, ela nos faz baixar a nossa autoestima. Faz com que a gente perceba que nós não estamos vivendo a nossa plenitude. Então a culpa, ela é um termômetro. Se você é essa pessoa que se sente culpada pelo menos uma vez no dia, como eu te falei, você está naquela perspectiva de 96% das mulheres. Se você é mãe e mesmo assim você se sente culpada não uma, mas 3 ou 4 vezes no dia, você está na perspectiva de 75% das mulheres. Então, alguma coisa está errada. Porque se sentir culpada pode até ser comum, mas não é normal. E existe uma diferença muito grande no que é comum e no que é normal. Nós estamos vendo muitas coisas serem comum hoje em dia, mas que elas não devem nunca passarem a ser normais. Por exemplo, é comum você ver as pessoas de máscara, pelo momento que nós estamos passando hoje. Mas é normal? Não. E como isso, vários outros exemplos. Mas vamos seguir aqui. Então, o lado bom da culpa é eu identificar que eu preciso de ajuda.
Gente, só os fortes pedem ajuda. Todos nós precisamos de mentores na nossa vida. Todos nós precisamos de pessoas que nos dê direcionamento. Olha só, eu fui atleta durante 18 anos na minha vida. Eu sei entrar numa academia e fazer uma atividade física, uma corrida, um exercício físico. Mas estou longe de saber exatamente a eficácia de cada exercício, de cada equipamento, de cada máquina. Só uma pessoa que é expert, que é especialista nisso, como um personal trainer, é que vai me dizer qual a diferença, quantas repetições, qual o tempo de descanso. Então, não tenha medo de pedir ajuda, porque só os fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficientes. A Vanúbia está colocando aqui, eu sou o tipo de pessoa que me cobro muito, principalmente espiritualmente. E, Vanúbia, tenho certeza que não só espiritualmente, mas em todas as áreas da sua vida você deve se cobrar. Por quê? Porque nós fomos condicionadas a isso, como eu falei no início. A nossa criação, nós mulheres, fomos condicionadas a estar sempre buscando a perfeição, sempre buscando ser a boa menina, a boa moça. Então você pode estar me perguntando ou se indagando, Sheila, entendi. E como eu faço para lidar com a culpa? Eu anotei aqui alguns pontos. Primeiro deles, aceite. Aceite. Aceitar que nós não temos o controle. Nós não temos o controle de tudo. Existem coisas que não estão sobre a nossa gestão. Nós não podemos decidir pelas outras pessoas. Então, não traga essa sobrecarga para você. Simplesmente aceite, tá? Segunda, viva o hoje. E o que é viver o hoje? É viver o momento, aqui e agora. Se tem uma coisa que você não tem gestão, é sobre o ontem e sobre o amanhã. Essas duas coisas você não tem gestão, mas você tem gestão sobre o hoje. Então, não adianta você ficar se culpando pelo que você não conseguiu realizar hoje. Ai, não deu tempo de fazer tal pagamento, não deu tempo de fazer minha atividade física, não deu tempo de resolver tal coisa. Para, não se cobra tanto. Seja mais amorosa com você, seja mais complacente com você mesmo. Viva o hoje, porque o amanhã depende do hoje. Então, se você viver muito bem vivido o seu hoje, com certeza o seu amanhã será diferente. Coloquei aqui, errar é humano. Gente, nós somos humanas, sabe? Cometer erros, atrasos. E eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que dá desculpa, mas os erros são inerentes ao ser humano. Faz parte, acontece. Quando você se aceita, quando você vive o hoje e quando você entende que você é humana e que tá tudo bem, se você errar, você vai lá e conserta, a vida fica muito mais leve. Próxima sugestão, próximo ponto que eu coloco aqui para vocês. Todo problema traz uma oportunidade. Tudo na vida traz uma oportunidade. Olha só, essa pandemia que nós estamos vivendo, eu vi muitas pessoas dizer assim, nossa, Shirley, a minha empresa eu tive que demitir algumas pessoas, eu tive que fechar, ou então, de repente, não posso tive que, enfim, dispensar a minha secretária e eu que estou fazendo a limpeza da casa, eu que estou fazendo a comida, e isso tem sido muito desafiador e tal. Tudo na vida tem o seu lado positivo, ou seja, as oportunidades. Qual é a oportunidade disso? Aprender a cozinhar, aprender a fazer uma faxina muito mais rápida, aprender a se conectar muito mais com a sua própria família. Então, tire o lado positivo, o lado bom das coisas, tá? E aí,
eu coloquei aqui para vocês também um passo a passo para você solucionar. Porque eu tenho certeza que você está aqui pensando assim, uau, entendi, mas qual a solução? O que é que eu devo fazer? Então eu vou te dar 7 sugestões, 7 dicas para que você possa amenizar exatamente esse peso, esse sentimento de culpa que você vem trazendo. Olha só, a Vanúbia está compartilhando aqui. Hoje eu li algo sobre oportunidade, muito interessante, na página do Silas Malafaia. Fantástico. Por sinal, gente, olha só, todos os dias eu posto o meu devocional. E o meu devocional, tem muita gente que me pergunta da onde é o meu devocional, como é que faz para comprar e tudo mais. O meu devocional, ele é da Elisete Malafaia. A Elisete Malafaia, ela é a esposa do Silas Malafaia. E é fantástico, é mulher virtuosa, tá? Mulher virtuosa. Mas voltando aqui para nós. 7 passos, 7 sugestões de como você amenizar a culpa na sua vida. Então vamos lá. Primeiro ponto, qual é a problemática? Sobrecarga de responsabilidades e o sentimento de culpa me traz o quê? Um aumento nos meus hormônios, que é o cortisol. O cortisol baixa a minha imunidade, baixa a minha ocitocina, que é o hormônio importante e necessário para que eu durma com mais qualidade, e também baixa os meus padrões também de dopamina, que é o hormônio responsável pela realização, pelo prazer, pela felicidade, certo? E aí, vamos agora para a solução desse problema, solução da culpa. Vamos lá, 7 atitudes para minimizar a culpa. Primeira delas, não traga mais peso do que consegue carregar. Não traga sobrecarga. Hoje eu estava conversando com a minha mãe e aí isso acontece com uma certa frequência nas pessoas que são mais experientes, né? Estava conversando um assunto com ela e aí ela começou a falar sobre a vizinha dela que teve um problema assim, assim, assim. Sobre a sobrinha dela que estava com problema assim, assim, assim. E aí foi o que eu falei para ela. Falei, mãe, não traga sobrecarga para a senhora. Não traga um peso a mais. Não traga situações que você não tem gestão. Isso não quer dizer que você não tem que se compadecer com o problema das pessoas. Mas uma coisa é você se compadecer, outra coisa é você trazer o problema dessa outra pessoa para você. Algo que você não tem gestão, que só quem tem gestão é essa pessoa. Então, o primeiro passo, não traga mais peso do que você consegue carregar. Lembre-se, você não é a Mulher Maravilha. Fez sentido? Segundo, aceite as mudanças que o fato de ser mãe traz para você. Sabe, a maternidade, ela traz uma mudança na nossa vida. E o grande desafio das mulheres é que elas querem ter a mesma performance que ela tinha antes, quando ela não tinha filho, depois que ela tem filhos. Ou seja, aceite o fato de você agora ter que dividir o seu tempo com seus filhos, ou com o seu filho, ou com o seu cônjuge. De repente você casou há pouco tempo. Então, aceite a mudança que ela traz. Terceiro ponto, saia de cima do muro. Mude até você tomar uma decisão. E aí você pode pensar assim, como assim, Sheila, saia de cima do muro? Olha só, tem uma historinha que eu gosto de contar ela, que diz o seguinte, existia o céu e o inferno. E aí, existiam as pessoas que elas pulavam para cá, para o céu, ou elas pulavam para o inferno. Mas aí, no muro, tinha algumas pessoas que ficavam ali em cima.
E aqui, do lado do céu, os anjinhos estavam todo mundo, vem pra cá que aqui é bom, vem pra cá que aqui é bom. E do outro lado, tinha lá os capetinhas fazendo a mesma coisa. Vem pra cá que aqui é bom, vem pra cá que aqui é bom. E aí, um desses capetinhas chegou lá no chefão deles e disse assim, mestre, você não tá vendo aquele pessoal ali que está em cima do muro? Você não vai fazer nada, uma estratégia, alguma coisa para que eles caiam pro lado da gente? E aí esse mestre, o mestre Mó, né, lá do inferno, disse assim, não, eu não preciso fazer nada, porque aqueles que estão em cima do muro, eles já estão desse lado. Então saia de cima do muro. Tome decisões. Se você não consegue lidar com essa culpa, não consegue sair desse emaranhado de fios, busque ajuda, busque um mentor, busque alguém que possa te ajudar, mas tome uma decisão. Esse é o terceiro ponto, terceiro passo. Quarto passo, trabalhe sua mente, crie novas possibilidades. E o que é trabalhar a sua mente? Visualize, mentalize. Eu tenho um caderno de desenho em que os meus sonhos, eu faço desenhos, eu escrevo, eu coloco lá exatamente como eu quero que aconteça. Então, quando você visualiza, quando você materializa o teu sonho, ele verdadeiramente acontece. Por quê? Porque tudo começa primeiro na nossa mente. Então, o quarto ponto, trabalhe a sua mente. E o quinto ponto, planeje-se, se organize, coloque no papel. Ou seja, não adianta você dizer assim, eu vou fazer tal coisa amanhã, eu vou, a partir de agora, depois dessa live da Shirley, eu resolvi, eu vou cuidar de mim, eu vou melhorar a minha autoestima, eu vou separar um tempo para mim. Não adianta você fazer isso. Quando finalizar essa live, ou ainda agora, pega lá a caneta e o papel e escreve quais são as 3 atitudes, as 3 decisões que você vai tomar hoje para que você minimize a sua culpa, certo? Falei a quinta, vamos para a sexta. Peça ajuda. Lembra que eu falei há pouco tempo? Só os fortes pedem ajuda. Os fracos se acham autossuficientes. Então, tenha coragem, peça ajuda, sabe? Pessoas que são mais experientes, pessoas que passaram por algo semelhante ao que você passou, pessoas que podem te encurtar o caminho do sucesso. Sétimo e último ponto, sétima e última dica. Vamos lá. Use a tecnologia a seu favor. Gente, nós sabemos que a internet está cheia de conteúdos excelentes, excepcionais, mas conteúdos também ruins. Então, busque conteúdos que te façam brilhar, que te façam, que agregue conhecimento para você. Busque pessoas sérias, pesquise, existem várias formas de você fazer isso. Então, veja os resultados dessa pessoa, veja os cases de sucesso, veja se faz sentido o que essa pessoa está falando, sabe? Pesquise, a internet está aí para isso. E se tem uma sugestão, eu coloquei algumas frases assim, essas frases aqui são minhas, tá? São minhas sugestões para vocês. Viva o momento. Viva o momento. Esqueça o que você passou, esqueça o dia de amanhã, porque ele só vai acontecer mediante o dia de hoje. Então, viva a sua essência. Busque ser o seu melhor. Seus filhos dependem disso. Eu tenho visto muitas mulheres, muitas mães, em busca de se destacarem profissionalmente, em se destacarem em suas carreiras, mas aprisionadas a essa culpa. Como assim? Elas não buscando ajuda, não buscando mentorias, não buscando conteúdo, conhecimento. Por quê? Porque elas não se acham merecedoras. Gente, olha só, meus bastidores aqui,
Meu maridão maravilhoso, lindo, tá dizendo que eu só tenho 5 minutos aqui para encerrar com vocês. Então, olha só. Viva o momento intensamente, porque o amanhã depende de hoje. Segunda sugestão que eu dou para você: aproveite cada segundo com quem você ama. Aproveite, porque esse dia pode não se repetir amanhã. Terceiro, o tempo não volta. Nunca se esqueça disso. O tempo não volta. Quarto, a vida passa muito rápido. Ontem, meu filho mais novo tinha 1 aninho de idade. Lindo, correndo, sabe? No andajá dele. E eu lembro como se fosse hoje a imagem dele correndo no andajá, com aquele cabelinho loiro, cheio de cachinho. Hoje meu filho tem quase 30 anos já, meu filho mais novo. A vida passa muito rápido. E por último, apenas viva. Aproveite. Aproveite a sua vida. Aproveite o que você tem de melhor. Aproveite as pessoas que estão ao teu redor. Eu acho que esse momento que nós vivemos agora foi exatamente para a gente ter essa consciência. Tire toda a culpa, toda a responsabilidade. Sabe, jogue fora essa culpa. Você não precisa ser perfeita. Você não é perfeito. Perfeito só existe um, que é Deus. E é para Ele toda a honra e toda a glória. Nós somos imagem e semelhança dEle, mas nós não somos perfeitos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E aqui fazer um encerramento com uma breve oração. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor guarde cada uma das pessoas que passaram por aqui, por essa live. Que o Senhor faça com que a tua graça venha sobre cada família que estava aqui junto comigo nessa live. Abençoa cada um, Senhor, e tira toda a culpa, porque o Senhor, meu Deus, já mandou Jesus para morrer por essa culpa, por nós. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigada por tudo. Amém.